Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui meditar uma palavra com todos vocês que estão aí e dar algumas dicas, algumas sugestões em resposta a um pedido de uma irmã que já havia pedido, solicitado algum tempo atrás sobre falar sobre vizinhos problemáticos, perturbadores. E aqui eu quero dar algumas dicas, algumas sugestões para todos vocês. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está, você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então vamos lá. A palavra que eu quero meditar se encontra aqui em Gênesis, capítulo 39, o versículo 6, que diz assim: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Irmãs, aqui também no versículo 2 diz que o Senhor estava com José e ele foi próspero, estava na casa do seu senhor egípcio, que era Potifar. Aqui nesse texto nós vemos e percebemos que José estava ali, ele tinha acesso àquela casa, a todos os aposentos, ele tinha acesso à biblioteca, ele tinha acesso a todos os quartos, cozinha, a área, a parte exterior, mas nada era dele. O que me chama a atenção nesse texto é que José, ele era um homem de confiança e deixou tudo que tinha na mão de José. Irmãs, José, ele era íntegro, ele era de confiança, ele passava, ele demonstrava confiança. Confiança é algo que é muito importante, irmãs. Não somente ser uma pessoa séria, responsável, de caráter, de palavra, como também transmitir, porque tudo que é nosso, nós estamos emitindo mensagens o tempo todo e estamos sendo observados, como diz Hebreus. E José aqui, ele era um homem de confiança, ele conquistou a confiança. Irmãs, confiança, credibilidade é algo que não é conquistado rapidamente, de um dia para o outro, né? Vivemos em um mundo de rapidez, onde as pessoas querem as coisas para ontem, mas com relação à credibilidade, confiança, isso não vem de um dia para o outro, é um processo, isso é construído. E antes daquele senhor, né, Potifar, ele deixar tudo nas mãos de José, ele observou José. O texto não dá maiores esclarecimentos, mas José, ele tinha um perfil diferenciado e ele tinha um padrão de comportamento diferenciado. Perceba que após esse advento, ele vai para a prisão e lá também ele se destacou. Então, mas eu quero me ater aqui, deixou tudo que tinha na mão de José. José não era o dono, mas ele era o administrador, ele era o mordomo. E sabe que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Ele apenas nos confia, nos confere para administrar. Essa casa que você mora não é sua, esse carro, essas roupas, tudo é de Deus. Uma grande prova é que Jó, quando ele vai perder os seus bens, ele vai dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E falando de Jó, Jó ele foi provado nas três bases do tripé da vida humana. Naquilo que ele tinha, naquilo que ele amava, nas pessoas e também no barro, na sua saúde. E ele foi perdendo, mas ele
sempre dizia: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó perdeu tudo e continuou rico, porque riqueza é consciência. É consciência de que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Ele apenas nos empresta para administrarmos. E sabe que a Bíblia vai dizer não desprezar os humildes começos, as coisas pequenas. Antes de Deus entregar grandes coisas na nossa mão, primeiro Ele vai nos observar com as pequenas coisas, com aquilo que aparentemente é pequeno, aquilo que aparentemente é inexpressivo, aquilo que aparentemente para os outros é algo pequeno, irrelevante. Antes de eu ter esse canal aqui, todos vocês, né? Irmãs, é fabuloso, já tem 4.000 e pouco, né? Para outros canais é muito pequeno, mas eu vejo assim a boa mão de Deus, a boa mão do Senhor, porque antes de ter esse canal eu tinha um grupo de oração. E esse grupo era o grupo no WhatsApp. E lá tinham poucas pessoas, né? E eu fiquei durante muitos anos naquele grupo, e ministrando com elas, e orando com elas, e elas automaticamente também elas começavam a orar. E todos os dias ali eu deixava a palavra, uma meditação. Irmãs, eu não tenho dúvidas, e nesse tempo eu tinha muitos complexos com a minha autoimagem, com autoestima, com aceitação. E eu não tenho dúvida, irmãs, que Deus, naquele grupo de WhatsApp, Ele já estava me observando. Então, assim como foi com José, você acha que Deus vai entregar o governo de uma cidade, de um país, para um homem despreparado? Nunca. Antes de Deus entregar algo nas suas mãos, primeiro Ele vai te preparar e Ele vai te observar e Ele vai entregar projetos pequenos, coisas pequenas, uma situação que parece que é inexpressivo, mas é o cuidado, o valor que você dá com aquilo que é pequeno vai mostrar para Deus se você está preparado para ir para o próximo nível ou não. Irmãs, antes de Moisés liderar 2 milhões aproximadamente de pessoas, quase 2 milhões. Vamos pensar que cada homem ali tinha suas esposas e seus filhos. Então, 1,5 milhão, quase 2 milhões. Você imagina que antes de José liderar esse tanto de pessoas que precisou de ajuda, depois ele ungiu lá 70 anciãos. Ele ficou durante muitos anos cuidando de cabras, de ovelhas e de bodes. Deus é sábio. Deus é sábio. Deus é sábio, irmã Raquel, muito? Aliás, e tem um louvor, quando eu falo isso, né, eu me lembro de um louvor, que eu não gosto muito desse louvor não, irmãs. O louvor é mais ou menos assim, né? Eu vou só abrir um parênteses aqui, e vou fechar o parênteses e vou voltar para o assunto. Tem um louvor que diz assim, né, que eu falei que Deus é sábio. Tem um louvor que diz assim: dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. E essa parte tudo bem, tá coerente. Mas quando chega aquela parte assim, ninguém explica a Deus. Deus é explicado na sua palavra, irmãs.
Deus é explicado na sua palavra. Ninguém explica a Deus. Como que ninguém explica a Deus? Ele é a própria palavra. Se você quiser saber quem é Deus, medite na palavra. Agora o restante tem algumas coisas, né, como tem a ver, como essa frase que eu cantei realmente tem a ver. Então, fechando o parênteses e voltando. Então, antes de Moisés liderar quase 2 milhões de pessoas, ele liderou primeiro o rebanho de Jetro, do seu sogro, irmãs. E ele ficou, irmãs, durante 40 anos liderando aquelas ovelhas, aqueles bodes, porque quando tinha 40 anos ele mata aquele egípcio e ele sai, ele fica mais 40 anos no deserto cuidando de cabras e ali no treinamento. Houvesse sol, houvesse chuva, ele estava lá. Já era um idoso, 84 anos, quando Deus aparece para ele em Êxodo capítulo 3. Uma sarça, né, ardia e o fogo não se consumia. E ele vai ouvir uma voz. Uma voz. E a voz é uma voz... Não é essa voz hollywoodiana, aquela voz, né, de Cid Moreira, Moisés, né? Moisés, igual Cid Moreira, né? Tem aquela voz, né? Aquela impostação. Não, irmãs, uma voz audível, comum, normal. Né? E ele leva aquele susto. Imagina Moisés cuidando de ovelhas, de cabra e de bodes. Ele ficou especialista, 40 anos só fazendo aquilo, irmãs. Em uma de suas mãos, como um pastor de ovelhas, né, tem um cajado. E ele sabia tudo de ovelhas. Se alguma daquelas ovelhinhas quebrasse a patinha, ou tivesse alguma coisa que não estaria bem, ele pegava algumas ervas, algum unguento, fazia uma faixa, colocava na patinha. Ele colocava, né, no colo e conversava com elas. Se alguma quisesse se afastar, ele fazia uso da vara, volta para cá. Ele conversava, ele passava o dia inteiro com aquelas ovelhas. Então ele se tornou um especialista em ovelhas. E tudo fazia parte do plano de Deus. Uma outra lição que eu aprendo com essa palavra é que antes de Deus entregar algo grande nas suas mãos, primeiro Deus ele nos observa e muito. Deus ele nos observa muito, no anonimato. Porque Moisés ali, irmãs, ele estava longe dos holofotes. Assim como José também estava longe dos holofotes, estava no anonimato da vida. E é esse anonimato que não tem ninguém vendo, irmãs, é muito, né? Aqui, chegar aqui, gravar e daqui a pouco pessoas, né? Eu sei para onde que vai esse vídeo, é uma coisa. Mas até chegar aqui, um dia eu vou contar, isso dá tema para um vídeo, um dia eu vou chegar aqui e contar, né? Como é que aconteceu isso tudo até chegar aqui, mas foram muitos anos. Só com esse grupo de oração, irmãs, acho que eu fiquei... irmãs, foram muitos anos, muitos anos. Eu não sei se foi 7, 8 anos. E eu cuidava, irmãs, daquele grupo e orava meia-noite, fazia campanhas, as irmãs que estavam ali
orava também, porque me via orar e orava também, irmãs. E elas pregavam, olha, uma bênção. E outras coisas também, né, que ao longo da vida, e Deus nos observando. Deus, ele te observa no anonimato. E depois José, ele ganha aquela projeção, né, uma posição de destaque, uma posição de honra, uma posição de líder, mas José era um homem de caráter. José era íntegro. Irmãs, você conquistar a confiança de alguém, sobretudo um senhor de uma casa, um dono de uma casa, um dono de uma fazenda, ou um dono de uma empresa. Irmãs, isso é algo que não é fácil não, irmãs. Não é fácil não, irmã Raquel? Não é fácil não, irmãs. São muitos anos de observação. Como é que é essa pessoa? Cumpre com a palavra? Chega na hora, sai na hora? É assim, Marca, é assim. Essa pessoa aí, como é o padrão? Então, José passou por tudo isso, irmãs. E ele era íntegro. Ele tinha acesso às joias, os aposentos. Creio eu que ele sabia até onde guardava o dinheiro, porque ele tinha acesso a tudo. Ó, e deixou tudo o que tinha na mão de José. Irmãs, é muita confiança. Se às vezes você confiar um carro na mão de uma pessoa para... Irmãs, eu já acho isso. Você confiar a sua casa, você sair para trabalhar e deixar uma mulher lá trabalhando, irmãs, é muita confiança. Eu não sei para vocês, mas é muita confiança. Eu me lembro de uma certa feita, Deus cumprir, né, uma palavra profética, que eu não era nem cristã, que eu disse que eu queria trabalhar naquele lugar. E realmente, eu não sabia nada de profecia, de palavra profética. Mas uma certa feita eu apontei para um lugar aqui perto da minha casa, eu disse que eu iria trabalhar naquele lugar. E realmente eu trabalhei naquele lugar. Anos depois eu trabalhei naquele lugar. E a exaltação de Deus foi tão grande, porque eu me lembro de um dia, eu estava estudando ainda. É um breve testemunho, um breve relato, um breve testemunho. De eu estar estudando e eu precisava aprimorar a parte prática, e fui lá pedir um estágio, ia trabalhar de graça, só para eu ver o funcionamento. E aí eu fui desdenhada, a palavra certa é essa, né? O técnico, a pessoa que me atendeu, me olhou de cima e baixo e entreguei, né, lá o meu diploma. E a chefe, líder lá, nem me recebeu. Esse rapaz, que era um subalterno, me atendeu ali, nem me deu muito assunto. E passei por isso, e anos se passaram, irmãs. E anos se passaram, eu fui trabalhar nesse lugar. Que aí eu me formei, comecei a trabalhar, e trabalhava muito, irmãs. Acho que foi a época da minha vida que eu mais trabalhei, foi aquela. Porque aquilo dali foi uma porta, eu estava passando por uma prova financeira, irmãs, tão grande, antes de me formar, e me formei com tanta dificuldade, irmãs, mas tanta dificuldade, que aquela porta foi a primeira porta, e eu precisava ter experiência, adquirir experiência. Eu era tão grata, que eu trabalhava muito naquela porta, irmãs, era muito trabalho. E o homem daquele lugar, o administrador lá, ele falou, ninguém vai tirar ela daqui não, ela é muito, ela é muito boa, ninguém vai tirar ela daqui não. E ali um belo dia eu
sempre tive, né, a crença em Deus e trabalhava muito, irmãs. Eu anotava todos os meus trabalhos nos relatórios. E ali eu recebi uma visita da minha gerente superior. Chegou lá de surpresa. Por isso que é bom você fazer a coisa certa, independente do patrão estar ali ou não, viu? Você que está trabalhando, você que trabalha, faça a coisa certa e sem integridade, irmãs. Você tem que fazer o que é para fazer, independente se o patrão estiver presente ou não. Isso é integridade, sabe por quê? Porque Deus está vendo, irmãs. Deus está vendo. Tem gente que quando o patrão chega, corre, pega a vassoura e finge que trabalha. Não dá, amada igreja, não dá. Essas pessoas sempre vão ficar onde estão. E ali eu vi ali como uma oportunidade de ouro. Falei, agora é a oportunidade de eu mostrar todo o trabalho aqui, tudo que eu tô fazendo aqui. E mostrei pra ela, falei, ó, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo... Ela olhou pra mim, você tá fazendo isso tudo? Eu falei, tô. Olha aqui o relatório, olha aqui, não sei o que. Porque ninguém pediu, ela foi para fazer uma fiscalização e eu vi ali, irmãs, como a minha oportunidade. Comecei a falar, apresentar do meu trabalho. Aí ela olhou espantada, ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Raquel. Então, Raquel, você tem algum curso, alguma especialização a mais na sua área? Eu falei, tenho. Eu estou estudando na Universidade Federal. Aí falei do curso que eu estava fazendo. Aí ela olhou para mim assim, espantada, ela falou, isso vai te abrir portas. E saiu, ela entrou lá no carro, o motorista dirigindo para ela. E ali, mas eu sei que 9 meses depois eu fui promovida. E fui promovida para esse lugar que anos atrás, daqui a pouco eu volto aqui para a palavra, anos atrás não quiseram nem me receber, nem... Aí já eram outras pessoas, mas esse rapaz estava lá. E ele não lembrava mais de mim não, irmãs. Porque eu cheguei lá em um outro nível elevado dele, mas eu lembrava dele. Eu lembrava dele, do que ele tinha me feito, do desdenho, do olhar. Irmãs, a vida dá muitas voltas, irmãs. Nunca pise em ninguém que está lá embaixo, nunca... Mas a vida dá muitas voltas. E eu lembrei dele, mas eu não disse nada, não falei nada. E ali, resumo de tudo, irmãs, eu fui trabalhar nesse lugar. E no lugar onde me botaram para trabalhar, eu fiz lá também, trabalhei, acho que eu fiz uns 2 plantões lá. A chefe líder lá viu meu perfil e falou, não, tá muito boa para estar aí, vem para cá trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com ela, lá na chefia, na diretoria geral, lá do local. E lá tinha o diretor, o chefe lá. Irmãs, eu tô falando de confiança, como confiança demora. Confiança, irmãs, eu não sei porque eu me lembrei dessa experiência. Eu me recordo de um dia desse homem, ele era o diretor. E ali era eu, ele e a diretora, né? A minha diretora e ele. As duas, os 2 diretores, eu e tinha uma menina que ficava no computador. E esse rapaz, que ele era muito jovem, o diretor, irmãs, eu sei que ali foi estabelecida uma relação de confiança tão grande que esse homem chegou ao ponto de me emprestar o carro dele. Que eu vim pegar algo aqui em casa e eu estava na época sem o meu carro. E ele pegou assim a chave de um carro muito bonito, um carro muito assim, né? Ele falou assim, tô aqui, Raquel, a chave do carro, você vai lá. E eu vi ali verdadeiramente que aquele homem, ele tinha uma confiança, irmãs. Então, nós vemos aqui, eu até fiquei assim impactada, né? Porque o que eu quero dizer aqui, que uma relação de confiança é construída e as pessoas observam se você é uma pessoa de caráter ou se você não é. Se você é uma pessoa íntegra ou se você não é. Se você faz aquilo que lhe é devido ou a mais, porque também tem isso, irmãs. E ali eu vi que realmente foi estabelecida uma relação de confiança a ponto dele me emprestar o carro.
e de amizade, irmãs, porque ficamos ali os três ali, desenvolvemos uma amizade de... Foi assim, foi um momento um momento assim, na minha vida de uma carreira, de uma ascensão profissional muito boa, né? Então, o que acontece, amada igreja? Ai, irmã Raquel, você tinha alguma coisa com ele? Não, irmãs, eu não tinha nada com ele. Não tinha nada, né? Nada que esse rapaz, né? Era só mesmo uma amizade, uma relação ali profissional. Que ficamos ali muito próximos, né? Eu, ele e a minha chefe, né? Que era a Márcia. E eu ali, eu aprendia tudo de conhecimento deles, de gerência, enfim, mas... Então nós vemos aqui um perfil de José que ele se destacava porque ele era íntegro. Ele não se metia, irmãs, tem gente que se mete onde não é chamado. Tem pessoas que às vezes o outro, né? Marca, como era o teu comportamento? Quieta, calada. Quieta, calada. Só falava, irmãs, tem gente que só a graça e a misericórdia, irmãs. De uns anos pra cá que eu tô, né, um pouco assim mais falante, né? Esse canal aqui me ajudou muito. Mas era quieta, calada, né? Na minha. Não meter em situações alheias, irmãs. Né? Então, nós vemos aqui um perfil de um José que Potifar deixou tudo nas mãos dele porque ele passou confiança, credibilidade. Então, e mais do que isso, irmãs, ele estava sendo observado por Deus, a ponto de Deus colocá-lo como governador lá do Egito. Então, em nome de Jesus, fica com essa palavra. E o que me chama a atenção é que o Senhor estava com José. E tudo que Potifar tinha estava na mão de José. Existem níveis de relação de confiança, irmãs, que é construído ao longo do tempo. Marca, por que você repete as coisas? Eu repito propositalmente para ficar, ó, que eu repito para vocês e repito para mim também, para minha mente, para o meu consciente, irmãs. Tristemente, existem relações conjugais que não existe confiança. Tristemente, irmãs. Tristemente. Eu acho isso muito ruim. Mas fica com essa palavra. Aí depois ele foi lá para o cárcere e a Bíblia vai dizer que Deus deu graça a ele diante do carcereiro. Então nós vemos um perfil de um homem diferenciado. E que nesse tempo nós vemos alcançar graça diante de Deus e não ser igual a todo mundo. Irmãs, olha a mentalidade do povo, sextou e não vai trabalhar. Olha, você está infeliz, saia da área, então se programe para sair. Pessoas às vezes descompromissadas, faz tudo por menos. Irmãs, não abraça a missão, o perfil, não faz o melhor, nunca vai crescer, nunca vai prosperar, já vai com mau humor, já trata as pessoas, irmãs, pessoas que trabalham com vendas, trata as pessoas de qualquer maneira, de qualquer forma, não, irmãs, nunca vai crescer. Deus nunca vai dar uma loja, não vai dar, irmã, não vai dar, amada igreja. Não vai dar. Agora tem pessoas, irmãs, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Irmãs, já é outra dinâmica, outra situação, irmãs. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja, tem. Mas isso também já é outro vídeo. Então, vamos lá, vamos falar de vizinhos. Fica com essa palavra, amém? Fica com essa palavra. É para pensar, irmãs, pensar, refletir. Estamos sendo observados.
Então, teve uma irmã aqui que ela me perguntou assim, mas Raquel, como lidar com vizinhos problemáticos? Irmãs, se existe uma relação melindrosa e que precisamos ter muita cautela, é essa relação, esse relacionamento com vizinhos. Irmã Raquel, é algo que nós precisamos ter muita cautela e muito cuidado. São relações, normalmente com as pessoas em geral precisamos ter muito cuidado, mas sobretudo com vizinhos mais ainda. Irmã Raquel, como que é o seu relacionamento com os vizinhos? O mais distante possível. Primeiro que eu não sou simpática, irmã Raquel tá simpática, não sou simpática. Quem me conhece um pouco, eu gosto, irmãs. É uma relação educada, bom dia, boa tarde, boa noite. E assim, só. Não fico na casa de vizinho, que eu não gosto que fiquem na minha. Né? Aquelas visitas indesejáveis. Irmãs, tem casas que a porta é aberta, o portão é aberto. Não, aqui não tem nada disso, irmãs. Que o vizinho tá todos os dias na casa da... Não, irmãs, para isso eu já ponho distância. Mas Raquel, tu põe distância? Eu ponho distância, irmãs. É o mais assim, porque, irmãs, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu já ouvi relatos de que já saiu mortes. Eu já ouvi histórias de que já saiu mortes por conta de situações de vizinhos. Por quê, irmã Raquel, que você está falando isso? Por que, amada igreja? Eu estou falando eu gosto de conversar. Você gosta de conversar, irmã? Conversar. Eu gosto de sentar e ouvir e olhar a pessoa e ouvir a versão da pessoa. E eu me calar e deixar a pessoa falar e depois eu falar e também gostar e querer, além de ser o direito de ser ouvida. Porque se nós ouvimos a pessoa, queremos falar e ser ouvidos. O meu pensamento. E pelo fato de muitas das vezes nós sermos assim, nós achamos e temos uma tendência de achar que todos são assim. E não são não, irmãs. Não são não, irmã Raquel, não são não. Tem pessoas, irmãs, que não sabem conversar, sentar e conversar. E se até ali, naquele momento, houver uma discordância, irmãs, eu acho assim, coisa linda é discordância, porque você entende o mesmo ponto dentro de um ponto de perspectiva do outro. Algo que porventura você não tenha visto é uma oportunidade de enxergar a mesma coisa de um ponto de vista diferente. Só que tem pessoas, irmãs, que têm dificuldade nisso. Por quê? Porque não sabe conversar, irmãs. Não sabe dialogar. Pelo fato, eu tive que aprender as duras penas. Pelo fato de, às vezes, conversar, querer sentar e conversar e ali expor as ideias, colocar o posicionamento e ser ouvido e o outro falar também, o outro falar e você ouvir, irmãs, tem gente que não sabe conversar. Já altera, começa a falar alto, já parte para agressão, começa a falar palavras torpes, já começa a acusação, não sabe conversar, não sabe, irmã Raquel, não sabe, porque são pessoas diferentes, tiveram contextos diferentes, formações diferentes, você não sabe de onde que veio, o que lida com o que. Então, relações com vizinhos é assim. A paz, se alguém é a paz, né?
bom dia, boa tarde, boa noite. Salvo uma exceção de os vizinhos aqui em frente à minha casa, eles têm uma vendinha que eles abriram na época da pandemia. De vez em quando, né, eu vou comprar alguma coisinha nessa vendinha e converso. Ele é até uma missionária, uma pastora, e o pastor também, né, eles abriram, foi assim um escape na vida deles, né, Deus supriu e assim, digamos que é uma amizade já de muitos anos, irmãs. No início da minha conversão, na época que eu pregava aqui muito pela cidade, eles acompanharam todo esse processo de conversão da minha vida. Então é um relacionamento de muitos anos. Então eu posso dizer que são amigos, já fui na casa deles, né? É uma relação de amizades, né? Chega alguma coisa do correio, se eu não estiver em casa, eles recebem para mim. Então, assim, então precisamos ter muito cuidado porque isso dá muitos problemas com relação a vizinhos, né? Então, e aquela coisa, irmãs, eu tô falando viu, amada igreja, o que eu utilizo, viu? Tinha um vizinho aqui, que hoje a gente tá assim distante, um vizinho, e ele tinha um péssimo hábito na época que a gente era bem próximo. Irmãs, um bom vizinho também é aquele vizinho que não te incomoda em nada. Irmã Raquel, Ó, um bom vizinho é aquele que também não te incomoda em nada, irmãs. Porque esse negócio de ficar pedindo, tem 1 quilo de açúcar, tem 1 quilo de... Mas, ferramenta, irmãs. Era um negócio assim, que tudo ele vinha pedir aqui. Tudo vinha pedir aqui, irmãs. Né? Tudo vinha pedir. Ai, Raquel, tem uma escada? Tem uma escada. Ai, Raquel, tem um martelo? Tem um martelo. Ai, Raquel, tem aí um serrote? Tem um serrote. Irmãs, a pessoa não tinha nada. Era assim, Raquel, era assim. Porque, irmã Raquel, nesses assuntos você é um pouquinho chata? Eu sou um pouquinho chata, porque eu não incomodo. Então, eu não quero ser incomodada. Isso é uma visão minha. Eu não sei se eu tô certa, se eu tô errada, mas sou eu. Gosto de ficar quietinha, né? Na minha casa. Não ser muito incomodada. E também porque eu não incomodo ninguém, mas... Aí depois de uns tempos ele parou, ele comprou ferramenta, ele parou. Digo assim, lá uma vez ou outra, a gente pode se emprestar, claro, irmãs. Lá uma vez ou outra. Mas ele era tudo, irmãs. Tudo, tudo, tudo. Então, relacionamento com vizinhos, porque você não sabe até se a pessoa é problemática, se não é. Então, uma relação a mais educadamente possível. Agora, existem outras instâncias que é necessário um posicionamento, né? Por exemplo, na frente aqui da minha casa está tendo uma obra e tinha umas pedras, né? Que a pessoa pegou umas pedras grandes e colocou na frente da minha casa. E uma pessoa, vizinho, estava pegando as pedras, porque foi fazer obra. E tava pegando as pedras, eu vi a movimentação, eu falei, não, isso aí é meu. Aí eu me posicionei, não, isso aí não pega não, porque isso aí é meu. Isso aí que eu vou pegar aqui, se você quiser vai pegar em outro lugar, mas isso aí é meu. Então existem casos assim, irmãs, que nós precisamos nos posicionar. Educadamente. Ô vizinho, deixa isso daí, que isso daí é meu, isso aí sou eu que vou usar, isso aí é meu. E pasmem todas vocês, irmãs, ele tinha pego já um monte. Quando eu me atentei, já tinha passado bastante tempo e pegou bastante, né? Da pedra. Para você ver o nível, né? O nível, às vezes, da mentalidade do outro, porque o grande entendimento, sabedoria, é porque você não sabe a mentalidade do outro. Você não sabe.
Às vezes o fato de muitas das vezes assim, o nosso posicionamento é achar que o outro vai ser daquela forma. No meu caso, se fosse eu seria educada. Fulana, isso aqui eu tô vendo aqui no teu portão, você vai usar? Eu posso pegar? Olha só. Mas não, irmãs, esse é o posicionamento seu. Mas isso não significa que todos são assim, irmãs. Não, a pessoa já foi pegando. Então, existem esses níveis também que você precisa se posicionar. Irmã Raquel, Agora existe também um terceiro, uma outra coisa que eu quero contar aqui na terceira experiência, com a experiência também que eu tive. E muito cuidado com o vizinho, porque o vizinho ele conhece a sua vida, irmãs, irmãos. Conhece, irmã, conhece muito. Conhece muito. Conhece muito. E eles tomam conta, os vizinhos tomam conta literalmente, né? Literalmente. Sabe quem entra, sabe quem sai, o dia que é para ir para a igreja, se você vai para o trabalho, qual o dia que você vai para o trabalho, se você já chegou, se você já não chegou, se você está com carro, se você está sem carro. Eles conhecem a sua vida. E isso não é muito bom. Que eu anotei aqui. Então, nós vemos que... Eu quero ler aqui, irmãs, antes de contar a terceira experiência, aqui dar algumas dicas, algumas sugestões de como lidar com pessoas problemáticas, vizinhos problemáticos. Irmãs, eu tô falando isso Eu sou uma pessoa muito reservada e fechada. Pra mim, viu? Não sei se isso vai servir de sugestão, de, enfim, conselho. Digo nem conselho, mas sugestão. Pra mim, por isso eu já mantenho uma certa distância, porque eu não... Esse negócio de muita proximidade na minha casa e eu na casa... Não, irmãs, isso não dá, né? Eu tive também uns anos atrás uma amiga que também é vizinha, essa era amiga mesmo, vinha na minha casa, almoçava, jantava na minha casa e vice-versa. Aí depois essa pessoa se debandou para coisas estranhas, coisas erradas, e aí eu me afastei e acabou a amizade. Mas eu quero ler aqui uma palavra aqui em Provérbios, capítulo 12, 16, que vai dizer assim: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Às vezes uma melhor e maior sugestão, por isso, é manter distância, irmãs, manter distância. A ira do louco se conhece no mesmo dia. Às vezes é um algo, mas o avisado encobre a afronta. Às vezes é um algo que você está passando ali naquele momento que você não está gostando. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes é algo ali que você não está gostando, não está gostando. Por exemplo, eu falei aqui desse vizinho, que, irmãs, vinha pedir aqui tudo, irmãs, tudo, até, irmãs, pasmem todos vocês, até carregador de celular esse vizinho vinha. E eu já tava assim, eu falei, meu Deus, aí um belo dia veio pedir cola para colar o tubo. Irmãs, era algo assim, que a pessoa não tinha noção, irmãs. A pessoa pediu carregador, né? Carregador de celular, eu falei. Aí, não, eu sempre dava, sempre fornecia. E parece que quanto mais você dá e você fornece, mais você alimenta esse tipo de comportamento. Aí, carregador de celular, aí mais um outro dia, isso terminou, irmãs, eu já tava ficando já... Eu falei, meu Deus, esse rapaz, ele não tem nada, ele trabalha. Por que ele não compra as coisas, Senhor? Mas tá bom. Aí, sempre, irmãs, eu ia lá. Aí, um belo dia, tubo de cola de cano de PVC, né? Cola de tubo de cano de PVC. Aí, eu emprestei. Esse dia foi o dia da gota d'água. A pessoa deixou jogado no meio da rua, né? Que estava fazendo trabalho na rua. Depois eu fui procurar que
chegou as pessoas aqui para poder fazer a obra aqui. E cadê a cola, irmãs? Foi tudo no mesmo dia, não tinha cola. E ali, cadê a cola? Tive que ir lá fora, porque a pessoa perdeu, deixou no meio da rua, a pessoa perdeu a tal da cola, irmãs. Perdeu. E eu fiquei muito chateada nesse dia. Eu falei, olha, pra mim acabou, viu? Como que eu te empresto? Agora eu que tô precisando, que sou dona da cola, agora eu vou ter que ir lá para poder... irmãs, um transtorno. Eu falei, você vai comprar a cola. Aí ele falou, não vou comprar nada não, porque eu tô sem dinheiro. Falei, irmãs, aquilo dali foi a gota, né? A gota d'água. E nunca mais pediu nada. E compra tudo, agora já tem todas as ferramentas e a gente se cumprimenta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sim. Mas aquela coisa parou, irmãs. Então, aqui em Provérbios 17, 14, eu quero ler aqui, ó. 17, 14, vai dizer assim também, irmãs. Como soltar das águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que seja envolvido. Ou seja, como soltar das águas é o princípio da contenda. Por isso que eu falei, tem pessoas que não sabem conversar. Ali já vira uma contenda, já vira uma confusão, já vira, irmãs, e é um ninho, um momento para que espíritos malignos entrem. Tem isso, irmã Raquel, tem. Porque nós vemos que esse versículo aqui, que com o soltar das águas é o princípio, é o início da contenda, da confusão. Deixa por isso a porfia antes que seja envolvido. Então, como medida protetiva, preventiva, eu já, bom dia, boa tarde, boa noite, sou apenas educada. Se a pessoa vir pedir uma informação e tal, respondo na educação, irmãs, porque isso dá muitos problemas com o assunto de vizinhos. Então, eu quero aqui citar uma experiência, né, que eu tive e que resolveu, né, com relação a vizinhos. Tava tendo uma situação muito chata, muito constrangedora, de colocarem lixo na minha porta, na frente da minha casa. O lixeiro ia passar e as pessoas, em vez de colocarem nos seus respectivos portões, coloca na minha calçada, irmãs. E ali eu olhava aquilo, sabe? Eu falava, Senhor, como que é isso, Jesus? Como que é isso? Depois eu quero ler aqui um outro versículo. E ali, irmãs, eu pensei, orei, falei com Deus e fui lá. Não comentei nada, porque devido a isso que eu falei aqui no início do vídeo, amada igreja, às vezes você vai falar algo, você vai pedir na educação. Aí o que eu fiz, irmãs? Cada vez que eu via lá aquele lixo, eu ia lá e tirava. Irmã, eu ia lá e tirava. Comecei a liderar e fazer pelo exemplo. E eu ia lá e tirava, e dava o destino para aquele lixo. Tirava mesmo. Você tirava, irmã, que eu tirava. Pegava a vassoura, às vezes colocava uma luva, ia lá e tirava, e dava o destino. Limpava, tirava, não falava nada. E ali, um belo dia, uma pessoa viu. Irmã, que eu vi, ficou olhando. Aí, no outro dia botaram, aí eu peguei, fui lá e tirei, fui tirando aquele sol. E às vezes, né, naquele sol quente, eu ia lá e tirava. Irmãs, eu sei que ficou assim uns tempos, uns meses, eu pacientemente eu ia lá, tirava e orava. E de uns tempos para cá, irmãs, não tem mais colocado, as pessoas se conscientizaram.
E até um rapaz que mora em frente, que também jogava, colocava as pessoas, né? Ficava assim olhando, eles ficavam olhando. E via que eu não falava nada, não dizia nada, não reclamava, não pedia. Não... E se conscientizaram e não colocaram mais, irmãs. Não colocaram. Porque observa-se o seguinte, se você ficar permitindo, fizer vista grossa, vira literalmente, irmãs, uma lixeira. Porque eu comecei a observar, não tem nada. Aí vem um, joga. Aí o outro viu que ali tem, joga também ali. Por quê? Irmãs, às vezes só basta um colocar. Aí o outro passa e olha, e aqui tem, então vou jogar aqui, aí joga ali. Aí vem outro. O que acontecia ali literalmente é isso. Aí cada vez que tinha lá e tirava. Então, e literalmente essas pessoas me viam lá limpando, tirando. E, irmãs, para a honra e glória do nome do Senhor, não tem mais. Não tem. Não tem, irmã Raquel, não tem. Não jogaram mais. Não precisei falar com ninguém, não precisei reclamar com ninguém, não teve confusão com ninguém. As próprias pessoas se conscientizaram que aquilo estava me incomodando e pararam de jogar. E tava algo assim, irmãs, a ponto de virar uma lixeira. Tava, irmã Raquel, tava, amada igreja, aquela coisa horripilante. E eu orava, falava com Deus, eu falei, Senhor, como que é isso, né? E eu não era assim, não. Antes eu deixava correr frouxo, mas como tá havendo mudanças, né, na frente da casa, mudanças de obras, mudanças mesmo, né? Então isso começou a me incomodar de uns anos para cá, de uns tempos para cá, isso de uns meses para cá. Então eu passei a tomar atitude, porque antes não é tanto que ia mesmo virar uma lixeira. Se eu não tomasse ali um posicionamento, irmãs, e as pessoas verem, né, as pessoas presenciarem, ia virar uma lixeira. Então, é bom evitar confrontos diretos, porque você não sabe a atitude, o comportamento. Agora sim, mas existem casos de problemas de janela, problemas de terreno, 50 centímetros para lá e 50 centímetros para cá. Irmãs, tem cada coisa que às vezes vai parar no tribunal, dá problemas de justiça. Nesse caso, você guarda as provas. E antes disso tudo, irmãs, o que eu sugiro aqui, antes disso tudo, o que eu sugiro, primeira coisa é você orar. Antes de tudo, orar e jejuar. Ora. Por isso que eu mantenho uma distância, porque é uma relação muito conflituosa. E você tá ali, não tem como você sair, a não ser que você se mude, a não ser que você mora de aluguel. Mas no caso assim, quando é uma casa própria, você tá ali, irmãs. Por isso que eu mantenho a distância, que eu não mantenho mesmo a distância, não desmerecendo, trato todos com respeito. Mas é muito ruim ter uma relação conflituosa e problemática com vizinhos. Existem situações que às vezes é melhor até você deixar para lá para ter a paz e o sossego, irmã Raquel? Ter a paz e o sossego. A paz e o sossego, irmã Raquel, a paz e o sossego. A Bíblia diz que mais vale um bom nome. Às vezes é uma questão de um algo, às vezes é uma questão de uma situação, às vezes é uma questão Irmãs, às vezes são situações muito sérias, como eu falei para vocês aqui. Situações que às vezes, se você botar para frente, aquilo sai até morte. Tem isso, irmã, que eu tenho, amada igreja. O diabo entra, o inimigo entra e causa uma morte, um problema, amada igreja, né? E às vezes a pessoa cria uma raiva, uma contenda e, irmãs, tem isso, irmã Galteia, amada igreja. Tem situações
que nós precisamos esperar, aguardar. Tem isso, tem isso. Esperar, aguardar. Deus vai te orientar. O Espírito Santo vai te orientar. Vai me orientar, irmã Raquel, vai te orientar. Porque, irmãs, cada caso é um caso. Se for uma relação, uma situação muito difícil, eu oriento que você procure um advogado, né? Procure um advogado. Quando é algo muito gritante, irmãs, tem coisas que são muito sérias, né? Uma vez eu passei uma situação aqui que eu não vou falar, né? Não vou falar, eu não sinto paz de falar, de compartilhar. Que aquilo dali, irmãs, daria danos morais. Daria, irmã Raquel, daria, né? Situações relacionadas a vizinhos, né? E aquilo dali eu fui atrás, né? Dos familiares desta pessoa, porque a pessoa usou covardemente, irmãs. E é nesse nível que eu tô falando. Nesse nível que eu tô falando, irmãs. E até hoje é uma situação que ainda não foi trabalhada. As pessoas, né, não estão vivendo, estão vivendo. Mas aquilo dali, irmãs, se eu colocasse para frente, como na época, irmãs, eu ia botar para frente, né? Eu ia colocar, irmãs. Aquilo ia dar até danos morais, irmãs. Irmãs, situações seríssimas. Por isso que eu tô falando, negócio de vizinhos, de relacionamento de vizinhos, evita, você que é fofoqueira, agora eu vou falar aqui, você que é fofoqueira, evita de ficar botando o nome de outras pessoas em fofoca, em intrigas. Irmãs, evita ficar colocando o nome de terceiros em coisas que não é para colocar. Tem isso, irmã, que eu tenho, amada igreja. Eu passei uma situação que eu ia, irmãs, buscar um advogado e aquilo era causa ganha, irmãs. Daria danos morais e tudo. Isso dá problema sério, irmãs. Problema sério ficar fazendo fofocas, intrigas e, irmãs, e você com provas. E o homem e a mulher que é espiritual, nesse caso, irmãs, eu usei de pacificidade, porque ia dar um problema, um transtorno tão grande, irmãs. Eu usei de pacificidade. Fui pacífica e deixei para lá. Mas até hoje eu lembro daquela situação, né? A pessoa causou muitos males. Então, e ali eu falei com um parente, né? E aquela situação ali, irmãs, é uma situação que nesse momento eu não posso, eu não sinto paz aqui de abrir, né, e falar. Mas são situações, irmãs, que sai morte, irmãs, morte. Porque às vezes é uma coisa, como diz esse provérbios aqui, ó. Esse provérbios que eu li, 17:14. Como soltar das águas é o princípio da contenda. Às vezes só pelo fato de você chamar a pessoa para conversar ali já é né? Enfim, a pessoa saiu, né? A pessoa já tinha saído, se mudado. Depois eu peguei o endereço de onde estava morando. Olha só, irmãs, como isso é sério.
Se é pessoas vingativas, pessoas perigosas, irmãs, vai e faz justiça com as próprias mãos. Porque tem pessoas que arrumam problemas sérios com os outros. Por isso que eu tô falando, irmãs. Isso dá morte, isso dá processo, isso dá indenização. Irmãs, e ali outra pessoa parente até saiu também. Então, eu resolvi confiar na justiça divina e deixar. Então, e orar, irmãs. A primeira coisa que eu quero sugerir aqui para vizinhos problemáticos é você orar. Orar, porque às vezes é coisas malignas mesmo, de perturbação, de barulho, de... Cada situação é uma situação, irmãs. Né? Cada situação, cada contexto é único e precisa ser analisado com muita prudência e cautela, que é um dos pilares da sabedoria. Então, a primeira coisa é você orar, colocar diante de Deus, como por exemplo essa situação, né, do lixo que eu falei, e essa situação do lixo. Então, primeira coisa é orar. Segunda coisa, faça um jejum ou vários em prol. Se é uma situação que você está no direito ou na razão, busque uma orientação do teu pastor, da tua pastora. Busca primeiramente a orientação de Deus, depois do teu pastor, da tua pastora. Busca um advogado, se é algo assim muito gritante. Irmãs, tem coisas que é algo que você precisa intervir. Precisa intervir. Precisa intervir. Precisa intervir. Porque são coisas muito que extrapolam, irmãs. Você precisa fazer uso da justiça. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Primeira coisa, orou, jejuou, buscou ao Senhor, busca o teu pastor, a tua pastora, quando é algo muito, né, ou alguém da sua confiança, busca uma autoridade. Busca uma autoridade, busca uma autoridade. E o último é fazer acordos, se possível dialogar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, propor soluções, guardar as provas. Tem isso, irmã Raquel? Tem isso. Tem isso. Então, analisar friamente. E nesse caso, irmãs, nesse caso específico, foi algo sério que aconteceu comigo. Foi algo muito sério. E por último caso, irmãs, e eu vou fechar com uma experiência. Foi algo muito sério que aconteceu comigo, que fizeram comigo. Que era algo assim de polícia, de advogado, de irmãs. Olha, foi algo assim, que foi algo assim muito sério que eu tive que envolver minha família. Eu tive que chamar minha família para intervir na situação que estava sério, para vocês verem o nível da situação, irmãs. E detalhe, inocentemente. Mas Raquel, o que você fez? Eu poderia ter buscado muitos recursos, como eu falei, da polícia no fórum, advogados, e processar a pessoa.
E covardemente a pessoa saiu, a pessoa nem mora mais. Irmãs, foi algo muito sério que fizeram com a irmã Raquel, pasmem todas vocês. Eu tinha todas as provas para colocar essa situação para frente e até hoje, irmãs, quando eu lembro, eu falo, Jesus, foi muito difícil. Mas Raquel, o que você fez? Eu saí de boba, irmãs, de boba. Eu resolvi confiar na justiça divina, que essa não falha. Irmã Raquel, amada igreja. Saí, confiei na justiça divina, que essa não falha. Depois a pessoa procurou um destino, resolvi sair de boba. Com todas as provas, irmãs, isso ia dar um problema sério. Mas o que estou falando eu, não estou falando que vocês, os irmãos e as irmãs, tem que fazer isso, não, mas eu falei aqui várias coisas, amém? Você vai seguir a orientação de Deus através do Espírito Santo na palavra. Faça jejum, oração. Mas Raquel, tu saiu o quê? Eu saí de boba. De calada, boba. De boba, literalmente boba. Eu usei, fui pacífica. Eu falei, Senhor, não creio que eu fui assim. Pois é. E deixei passar. E eu me lembro de uma história de um homem chamado Pastor, e eu vou falar o nome dele aqui, Pastor Sérgio. Ele é um homem de Deus, esse Pastor Sérgio. E eu quero aqui falar algo, irmãs. Irmã Raquel, tu saiu de boba, sair, mas para o mundo, que para Deus é Ele quem peleja as nossas guerras e as nossas lutas. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ceifará. E precisamos ter muito cuidado ao mexer com um homem e uma mulher de Deus, irmãs. Precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente sai de bobo, para pessoas, do mundo, mas há uma outra ótica de você confiar em Deus e na justiça divina. E precisamos ter muito cuidado ao mexer com um homem ou uma mulher de Deus. Veja que eu vou te contar uma experiência aqui desse homem, Pastor Sérgio, um homem de Deus. Ele mora aqui próximo da minha casa. E eu conheci esse homem quando ele dava aula de estudo bíblico. Ele dá aulas de estudo bíblico até hoje, irmãs. E esse homem, ele é muito versado na escritura sagrada. E na minha época de conversão, eu já estava pregando em algumas igrejas aqui na cidade, em várias igrejas, e eu comecei a ficar preocupada porque era tudo de forma empírica. Eu só lia a Bíblia, ia para o monte e orava. Lia a Bíblia, para o monte e orava, e lia outros livros. Não tinha seminário, não tinha estudo, não tinha... mas eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, Jesus, eu estou pregando por aí, eu não sei quem está me ouvindo, eu preciso ter um preparo. E me falaram lá desse estudo bíblico e eu fui, que foi onde eu conheci o Pastor Sérgio. É um estudo bíblico que tem aqui isso foi no início da minha conversão, viu? Numa Assembleia de Deus aqui. E é interdenominacional, é para várias pessoas,
E aquela aula foi uma aula muito maravilhosa, aqueles anos, que eu fiquei lá uns dois anos e meio estudando lá. E uma daquelas segundas-feiras, que era uma segunda-feira, ele contou essa experiência, que uma vizinha dele tomou uma antipatia por ele. Às vezes tem isso. A luz não se dá com as trevas. Só pelo fato de você estar na luz, você não faz nada. E ali, irmãs, o que acontece? Ele contou essa história que eu quero contar aqui e compartilhar com todos vocês. Ele disse que uma vizinha lá tomou uma antipatia, que ela era vizinha dele, jogava coisas por cima do muro, xingava ele. Do nada, ele é muito calmo, irmãs, muito calmo, muito pacífico. Ele é um pastor, muito calmo, muito pacífico, muito assim, muito sério. Pastor assim, que tem um chamado de mestre. E aquela vizinha tomou uma antipatia a ponto dela ter uns cachorros assim, dela pegar as fezes dos cachorros, dos animais e jogar pro quintal dele. Irmãs, era algo assim que os próprios vizinhos começaram a tomar as dores dele. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Como foi o meu caso aqui. Vizinhos aqui tomaram aqui as minhas dores por conhecer a minha conduta e o meu comportamento. E ali, irmãs, voltando ao assunto do pastor, vizinhos, pô, Sérgio, tu quer que eu vá lá, pastor? E fale com ela, pô, isso não tá dando. Irmãs, e ele, não, deixa. E aquela mulher, irmãs, ela foi acometida de um mal. Essa doença mortal, irmãs, deu na língua dela. Deu na língua daquela mulher. A ponto dela ficar acamada. E ela ali acamada, ela escrever e pedir para chamarem ele, se ele pudesse fazer uma oração por ela. E aí ele foi, lá ela pediu perdão, ela aceitou Jesus e essa mulher partiu, faleceu. Então, é algo muito sério. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. E quem zomba de mim, de você, está zombando do próprio Deus. Naquele momento ali, irmãs, dá uma raiva. Eu sou ser humano, irmãs. Dá uma raiva, irmã, que eu dá uma raiva. Dá uma raiva, irmãs. Fazer justiça com as próprias mãos. Buscar um advogado, irmãs. Nós somos seres humanos. E o que nos ajuda é o Espírito Santo, irmãs. Com aqueles frutos do Espírito. Tô falando eu, você é você. Talvez você tenha uma outra conduta, busca seus direitos, o que não é errado. Amém, irmãs? O que não é errado, cada caso é um caso. Tem casos sérios, como nesse, e eu tomei essa atitude. Mas isso não quer dizer que você tenha que tomar essa atitude, amém? Só você conhece o que você está passando. Junte provas, ora, peça conselho ao seu pastor, sua pastora, busque orientação de um advogado. Deus vai te orientar. Eu quero dizer aqui, irmãs, que a atitude que eu tomei e que esse pastor tomou, que todos têm que tomar, não, irmãs. Isso aí é de fórum íntimo de cada um.
né? Tem coisas que dá e outras coisas é de cada um, irmãs. Deus vai orientar, Deus vai orientar da melhor forma possível, porque a lei, a justiça, ela é benéfica e faz parte do atributo e do caráter de Deus. E eu vou mais a fundo. A justiça é uma das bases do trono de Deus, sabia disso? Deus que nós servimos, ele é justo, justo juiz. Ele ama a justiça. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Quando você olha a imagem da justiça, ela é cega, ela tem uma venda, né, nos olhos. Não é que ela seja cega, porque ela precisa ser imparcial para não tender a um dos lados. Ela precisa ser, e tem uma espada, ela precisa ser, ao decretar, ela precisa ser imparcial e não tender para um dos lados. Então, avaliar, observar bem, orar, se você é um católico, uma católica, rezar o Pai Nosso, o Credo, eu não sei qual é a sua religião, mas isso daí foi eu que tive essa postura, esse posicionamento, irmãs, de deixar para lá. Porque eu pensei, e a conclusão que eu cheguei é que eu estava com meu orgulho ferido. Porque eu não ia querer indenização, eu não ia querer cestas básicas. Eu cheguei dentro do meu ser, analisei qual era a motivação além da raiva. E a única coisa que eu ia desejar ali era uma retratação perante o juiz ali daquela pessoa. E eu fui ver a motivação, tô falando, né, do meu autoexame, era um orgulho ferido. Eu falei, Senhor, mate esse orgulho, eu vou confiar na justiça do Senhor. Mas isso não significa que você tenha que ter essa mesma atitude, viu, amada igreja? Porque são pessoas diferentes, contextos diferentes. Às vezes pode envolver um roubo, às vezes, por exemplo, uma vez uma irmã veio se confidenciar comigo que estava vendo uma briga lá por causa de janela, negócio de obra. Irmã Raquel, uma briga de negócio de janela, irmãs, uma parede com a outra. Eu falei, oh Deus, vamos orar. Então, são muitos casos. Deixa aqui o seu caso aqui, que eu vou orar por você também, tá bom? O vídeo ficou muito longo, me perdoe. Que Deus abençoe. Paz.